Uma questão antiga na administração pública municipal de Balsas volta à baila, após o Ministério Público Estadual abrir uma ação civil pública para apurar casos de nepotismo na Prefeitura Municipal. Dias atrás, foi publicado em um blog na capital São Luís, e onde demonstrando as ações do Ministério Público Estadual. Pois bem, esses casos de nepotismo em nosso município não são de agora. E eu quero fazer um relato de alguns aqui para você. Mas antes, para que a nossa conversa, nosso bate-papo seja bastante instrutivo, vamos de maneira um tanto quanto metodológica, passo a passo explicar. Vamos começar. O que é nepotismo? Por que isso é tido como tão grave na administração pública? Eu trouxe aqui um texto para visualizar melhor na sua mente. Vamos ver aqui. O que é nepotismo? O termo nepotismo deriva do latim, mais especificamente das palavras nepos, que significa sobrinho, ou nepotis, que significa neto. Nos primeiros séculos da era cristã, os parentes dos papas eram agraciados com vantagens na administração pública do Império Romano, ou com cargos ligados ao clero. Daí, o termo nepotismo passou a ser empregado para designar o favorecimento de parentes na administração pública. Nepotismo começou dentro da Igreja Católica, sendo usado pelos papas. Mas essas questões em Balsas, como têm surgido? No ano de 2019, a promotora Dailma entrou com uma ação civil pública. E hoje, pela manhã, eu consegui conversar com a promotora Dailma. E ela, de maneira muito respeitosa e muito gentil, como sempre, comigo e com a imprensa, ela me deu diversas informações. Inclusive disse: Hilton, como essa ação ela é pública, então não tem problema eu falar para você. O qual aqui de público eu agradeço a boa vontade sempre da promotora Dailma em nos atender e ser tão esclarecedora nesses casos, de maneira sempre muito respeitosa. E isso é muito louvável no poder público. 2019, ela deu entrada, então, a uma ação. E pedia lá, já colocou nessa ação de 2019 alguns nomes. E houve alguns reveses sobre esses nomes colocados. Então, eu quero passar aqui um pouco para você, dessa ação da promotora Dailma. Começou com ela, hoje já não está mais com ela, não é mais ela responsável pela promotoria que trata de nepotismo. Hoje é o promotor Felipe. Pois bem, então aqui ela era da primeira Promotoria de Justiça de Balsas. E ela, então, entrou aqui com essa ação civil pública. Dizendo aqui, já no cabeçalho, ressalte-se a razão do ajuizamento da presente ação, neste momento. Tá. Aí vem aqui número 3, dos pedidos. Dos pedidos, primeiro parágrafo. Diante do exposto, disse a promotora, requer-se a concessão de liminar inaudita altera pars para o fim de determinar o imediato afastamento da senhora Viviane Martins Coelho e Silva, bem como de todos os servidores ou empregados ocupantes de cargos em comissão ou de outra natureza, inclusive os que forem identificados no decorrer da instrução processual. Até aqui. Até aqui. Veja bem. Aqui a promotora colocou o nome da secretária Viviane. Então, hoje pela manhã, nessa conversa que eu tive com a promotora, eu já a conheço e nós, claro, eu tenho todo o respeito do mundo e ela é recíproco esse respeito para comigo, o qual eu muito agradeço. Ela realmente é uma profissional respeitável
Não resta a menor dúvida. Mas eu, como repórter, fiz uma pergunta para a promotora, que também, de maneira muito gentil e clara, me respondeu. Eu perguntei, mas, promotora, a senhora colocou o nome da secretária Viviane? Sim, coloquei. Mas por quê? Porque, geralmente, promotora, eu vejo nas cidades é que os prefeitos colocam as primeiras-damas sempre como suas secretárias de desenvolvimento social, de assistência social. A promotora, então, me responde categoricamente, Hilton, no meu entender, aí abre aspas, Hilton, no meu entender, ela não poderia. Por quê? É que ela é odontóloga, ela não tem formação na área de assistência social. Fecha aspas. Pois bem. Porém, essa ação aqui, em relação à Viviane, a promotora, então, pediu para que ela saísse. Tá. Então, o município recorreu no Poder Judiciário. E o Poder Judiciário mandou que a secretária Viviane fosse reintegrada ao cargo. Então, a promotora entendeu algo, porém o judiciário entendeu outro e reintegrou a secretária Viviane. Está lá de acordo com a justiça agora. Está de acordo com decisão judicial. Então, eu fiz também esse questionamento porque eu me lembro da gestão passada do ex-prefeito Rochinha, a secretária Marinete Rocha também não tinha formação de assistência social e ficou no cargo os 4 anos. Eu estou colocando esse ponto só para que todos possam entender, antes de eu colocar uma lista aqui no ar, para que todo mundo possa entender que na lei tem algo que a maioria da população não identifica ou não liga muito para essa palavrinha só, uma única palavra que mexe com tudo no direito, mexe com tudo no Poder Judiciário. Ela é mais forte que a lei. Mas como existe algo mais forte do que a lei? Sim. A palavra é interpretação. Um juiz pode interpretar de um jeito, outro juiz, outro magistrado, de outro jeito. E assim vai se dando ganho de causa ou perda de causa para muitas causas. A promotora teve uma interpretação, o judiciário já teve outra. A lei não é só uma, mas todas as leis são dignas de interpretações. É por isso que às vezes a população não entende muito o Superior Tribunal de Justiça, né? Mas como é que o tribunal concedeu para que o depoente na CPI vá lá e passe um dia inteiro calado? É interpretação. Para alguns, o STF permite, para outros, não. Mas a lei não é... Mas a interpretação, que a gente nunca mais esqueça disso, é a interpretação. Pois bem, vamos seguindo aqui. Vamos numa lista. Saiu uma lista, inclusive, em redes sociais, aí, mostrando alguns nomes, alguns casos. Eu quero também mostrar aqui para você alguns casos da Prefeitura de Balsas, de que não poderia. Não dá para citar todo mundo, está aqui. É uma lista grande, que tem vários nomes. Aqui, inclusive, cito aqui de Arlenisa Nunes Frolich, assessora. Ela é tia de Erna Garcia Frolich, diretora da Clínica HBU. Tem também aqui Maria Eugênia Barbosa Gonçalves, ela é subsecretária de Finanças, cunhada de Raquel Viana Ribeiro, assessora. Pois bem, e aqui vai, é uma lista que tem vários outros nomes e outras páginas aqui também. Mas tem algo chamado interpretação, que a Prefeitura de Balsas pode, na defesa que vai fazer ao Ministério Público Estadual agora, pode justificar de uma maneira que a maioria desses nomes fique lá.
que a maioria continue trabalhando. Mas como isso é possível? Não é só questão de interpretação da lei, não é só interpretação da lei, mas é também o que a lei diz. Porque em alguns casos de nepotismo é permitido, sabia? Não é 100% dos casos. Como, por exemplo, nós temos o nepotismo cruzado entre Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal. Como é isso? É que o vereador, às vezes, tem ali um parente, não pode colocar na Câmara, coloca na Prefeitura. Também não pode. Mas aí vai cair dentro de dois quesitos: interpretação da lei na hora de julgar isso e ainda nos casos que pode, que são permitidos pela lei. Eu trouxe também um texto para mostrar para você desses casos de nepotismo, o que pode, o que é permitido, para que você possa ir se orientando cada vez melhor. O que não configura nepotismo? O que não configura? Vamos ver aqui. O decreto número 7.203, do ano de 2010, estabelece algumas situações de exceção, em que não há a configuração de nepotismo na administração pública. São exceções: servidores federais efetivos que entraram em cargo público por meio de concurso, ou servidores que entraram no serviço público antes de 1988 e foram efetivados de acordo com a promulgação da Constituição Federal de 88. Ativos ou aposentados, desde que observada a compatibilidade de escolaridade e qualificação para o cargo ocupado, comissionado no âmbito federal. Indicação de pessoa para ocupar cargo público de nível hierárquico maior que o seu próprio. Contratações realizadas antes do estabelecimento de vínculo familiar, de pessoa já vinculada ao mesmo órgão antes do estabelecimento do vínculo familiar, desde que para o cargo com nível hierárquico igual ou inferior ao que era anteriormente ocupado. Isto é, se a pessoa trabalha em um órgão e torna-se cunhado ou sogro do seu chefe, ela naturalmente poderia trocar de atividade dentro do órgão e continuar lá, mas essa promoção deve ser compatível com a hierarquia de seu cargo ocupado anteriormente. Em outras palavras, pode continuar. Uma exceção que aparece em alguns pontos do decreto, mas não aparece no artigo 4, que trata das exceções, é a contratação por meio de concurso público ou processo seletivo. Nesses casos, a idoneidade do processo assegura o direito dos candidatos selecionados de tomar posse em seus cargos por mérito, como é o caso aqui da Prefeitura de Balsas, que tem vereador que, não sei se é a esposa ou se é um parente próximo, que esse parente próximo fez concurso. Então, está dentro destes casos aqui, já não configura como nepotismo. Então, quando se vai aprofundando na lei, vai se vendo os porquês da lei. Vamos lá. Outra exceção ao nepotismo, que se passou a configurar desde as decisões do Superior Tribunal Federal de 2008, é a da nomeação de parentes para a ocupação de cargos estritamente políticos. Cargos políticos não são cargos da administração pública, mas cargos que lidam diretamente com o cotidiano político de membros do Poder Executivo, como secretarias e assessorias. Secretarias e assessorias. Aqui está vamos dizer, o pulo do gato do negócio. O Supremo, já lá em 2008, já deu ganho de causa para quem é assessor ou secretário. É por isso também que a ex-primeira-dama, secretária Marinete Rocha, pôde ficar no cargo também os 4 anos, porque ela, de acordo com o STF, em 2008, secretário pode, primeiro escalão pode ser parente. Segundo, assessorias. Agora, assessorias é muito dinâmico isso aqui. Aí entra uma interpretação incrível, uma interpretação tremenda. Assessorias, mas que assessoria? E aí vai.
a interpretação chega muito por aí. Nesses casos, como foi discutido, deve-se observar apenas a idoneidade e a qualificação para o cargo da pessoa nomeada para ocupá-lo, pois o STF decidiu que a nomeação para esse tipo de cargo não configura crime, disse o STF. Percebe? Então, nem todo caso de parentes na administração pública é crime. A lei está dizendo, o STF já disse, então o que fazer? Então são dentro dessas questões que, claro, haverá daqui para frente o embate, porque o Ministério Público Estadual deverá acionar a Prefeitura de Balsas, e a Prefeitura de Balsas vai, então, na sua defesa, fazer as devidas justificativas para que se mostre caso a caso. Tem casos que realmente não darão para ficar, mas alguns casos eu tenho quase certeza que sim, pelo que eu já li, pelo que já vi. Não sou jurista nem advogado, porém, perfeitamente sabido que sim. Então, aí vai também da defesa que a Prefeitura de Balsas o fizer. Então, são casos que se tornam complexos, não é? Para se configurar como crime na iniciativa privada, na iniciativa pública. Porque falar iniciativa privada é que na empresa não tem nepotismo, né? Iniciativa privada se usa os parentes, geralmente se usa muito, são os parentes mesmo, viram a empresa familiar, grande, pequena, média, mas ali o patrimônio é para o dono ou para a família, então coloca-se os parentes em toda a empresa. Já no poder público não pode colocar os parentes porque o poder público, o próprio nome já diz, é público, ou seja, é de todo cidadão. Então, não é uma empresa de um dono, de uma família, é uma empresa de todo cidadão daquele município, como é a Prefeitura de Balsas, é dos seus 100 mil habitantes. Então, assim, a gente vai acompanhando esse caso, esperar agora também essa manifestação do Ministério Público, para ver também o que o Ministério Público vai apresentar para a Prefeitura de Balsas, e a Prefeitura de Balsas vai dar, então, a sua resposta jurídica dentro dessas questões aí. Houve, inclusive, muito buchicho na cidade em relação a essas questões, mas é preciso dar espaço para que a justiça haja, não é? E a justiça manter esse equilíbrio de ouvir ambas as partes para poder julgar, para poder tomar ali essa importante decisão de tirar ou de manter. Muitos casos podem tirar, muitos casos podem ser mantidos. A Prefeitura de Balsas, pelo menos até agora, nunca quis, de maneira alguma, enfrentar o Ministério Público ou mesmo o Poder Judiciário. Então, vai obedecer. O que o Ministério Público faz agora é tentar negociar aí com a Prefeitura de Balsas. Vamos ver esses casos, esse. Vamos aqui ver o que se pode fazer. Em não havendo acordo, qual é o próximo passo do Ministério Público Estadual? É ajuizar a ação. Aí já é a Prefeitura e o Poder Judiciário. Mas todos terão aí pleno direito de defesa para que a coisa possa ocorrer de maneira que venha a ser justa para o cidadão balsense, para a administração balsense, para o poder público judiciário e para o Ministério Público, para que possa aí haver um equilíbrio de forças e que o cidadão não perca, que o cidadão sempre ganhe nessa grande empresa chamada Poder Público. Este foi o seu cenário político de hoje, porque a notícia política pousa por aqui.